Então, bom dia, pessoal. Esse é um webinar Riverbed Chirrus. Vamos falar, então, sobre a aquisição da Riverbed, que foi a Chirrus, que é o Wi-Fi para empresas corporativas, né? Então, nossa agenda vai ser uma introdução, por que Chirrus, a interação de Riverbed e Chirrus e terminando com casos de sucesso, né? Então, quem é Chirrus? Chirrus é um provedor líder de Wi-Fi gerenciado em nuvem. Então, é uma visão mais avançada, né? A gente vai discutir bastante isso. Ele é mais avançado que as soluções que são ditas em nuvem. Chirrus está além dessas soluções em nuvem. Então, ela está um passo além das... O pessoal que fala é nuvem, Chirrus está um passo à frente dessas soluções, tá? Ela é amplamente reconhecida pela inovação, tanto que em 2016, já era considerado visionário pelo Gartner, tá? Tá aí Wall Street Journal também dizendo isso, tá? A tecnologia é super escalável, então você pode implementar desde as menores até as mais exigentes redes Wi-Fi do mundo. A gente vai ver cases de sucesso como o Google e a Microsoft, tá? Redes com dezenas de milhares, redes com 20 mil, 30 mil usuários conectados na rede wireless. Então, escala, até, não estou dizendo que funciona só para essa rede, desde as menores vai funcionar, tá? E foi adquirida pela Riverbed em abril de 2017 para integrar na solução de SD-WAN. Então, a Riverbed criou o conceito de SD-LAN também. Então, SD-WAN, SD-LAN, a gente vai falar sobre isso, tá? Exemplos de clientes, os mais notórios, então, né? Google e Microsoft. Ok? Um probleminha no mouse aqui, peraí. Um minuto só. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, Google e Microsoft como cases de sucesso aí. Tem vários outros cases de sucesso, mas esses são os principais, ok? Tá? Por que Chirrus, então? Né? Primeiro, a gente vai falar sobre as complexidades das soluções atuais de Wi-Fi. Qualquer solução de Wi-Fi ela tem vários problemas, né? Eu não vou detalhar os problemas aqui, mas quem tem Wi-Fi tem problemas com controladoras, as antenas rebootam, as configurações são complexas, tá? Então é complexidade. As soluções são complexas, são caras, difíceis de implementar, tá? Um outro ponto de atenção é a segurança, né? Então, implementar segurança em Wi-Fi é sempre um desafio. Por quê? A segurança para os empregados é de uma maneira, tem que integrar ao AD ou ao Azure ou a outras coisas, né? Para os clientes, é sempre aquele negócio de portal, se autenticar com credenciamento, CPF. Aí também, quando tem uma visita, a pessoa fala, eu quero ter acesso ao Wi-Fi, aí você compartilha a senha. Isso está errado do ponto de vista de segurança, porque você não consegue identificar a pessoa, né? Então todo mundo faz do jeito errado, né? Que é pegar uma senha, uma chave compartilhada e distribuir. Amanhã alguém quer saber quem acessou que recurso, você fala, não sei, porque eu compartilhei uma chave, eu não sei quem estava usando, quem acessou o quê, né? Então, o internet das coisas, né? Você está colocando um monte de sensores, os sensores têm que acessar a sua rede Wi-Fi e esses sensores também têm que ter maneiras de autenticar. Então eu tenho muitas necessidades de autenticação e isso é um desafio. Chirrus resolveu todos esses desafios e a gente vai ver aqui como ele resolveu. É sensacional. E a infraestrutura não adaptada ao crescimento. Hoje você faz uma rede Wi-Fi, coloca lá as controladoras, começa a colocar os access points, aí quando você quer colocar um access point a mais, alguém chega e fala assim, desculpa, essa controladora que você comprou só suporta tantos access points, então você vai ter que trocar a controladora. Então hoje as estruturas não são adaptadas ao crescimento. Chirrus é adaptada ao crescimento e vocês vão ver nos próximos slides por quê. Então vamos lá, a evolução do Wi-Fi Enterprise. A primeira geração que todo mundo conhece como a geração tradicional do Wi-Fi.
Então eu tenho o gerenciamento, que você pode pensar que é aquela tela onde você enxerga a sua rede. O console web, por exemplo, que você configura e gerencia a sua tela. Você tem um controle, que geralmente é um appliance que fica lá no rack, que vai controlar as antenas. Então, aonde está a inteligência, né? Aonde está as CPUs que estão fazendo implementando as políticas. Estão nesse amarelinho aqui. As políticas estão sendo implementadas, né? A força, o processamento está no amarelinho. Tá? Então, o AP é burro e o processamento está lá no rack como uma controladora. É um switch de access points. Ok? Tá? E o grande problema é que quando você aumenta os access points, a controladora não suporta mais, você tem que trocar. Ou, quando a controladora dá um problema, tá? Para tudo. Aí você tem que ter controladora redundante. Né? Então, é difícil de crescer. Tá? Aí, para resolver isso, alguns fabricantes falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a controladora do site e vamos levar a controladora da nuvem. Resolveu tudo. Eu tenho lá um monte de processamento na nuvem, o gerenciamento também eu levo para a nuvem, pronto, o cliente não precisa mais, entre aspas, comprar isso aqui, tá? Na verdade, o cliente continua comprando, mas ele está comprando processamento compartilhado lá na nuvem. Ele não está querendo, ele não está precisando instalar, mas ele continua comprando. Então, ele está comprando processamento do mesmo jeito. Então, o preço dessa solução é igual, tá? Mas ele está comprando lá um processamento lá na nuvem. Só que fica um projeto mais simples. Esse modelo parece muito mais interessante, só que ele tem um grande problema. Se essa empresa tiver um problema de acesso à internet, acabou o Wi-Fi. O Wi-Fi para de funcionar. Então vamos imaginar, se você tem uma empresa que é um monte de lojas, um monte de farmácias, por exemplo, que você tem que colocar um access point em cada farmácia, se o Wi-Fi cair, aliás, se você tem um monte de, não vou dizer farmácia, um monte de escritórios remotos que tem um Wi-Fi, se o acesso à internet desse escritório remoto cai, o Wi-Fi também vai cair, ou seja, vai cair tudo. O cara não vai conseguir nem trabalhar localmente, porque parou tudo. Tá? Então, o grande problema dessa segunda geração é que você fica muito dependente no link internet. Tá? Então, pode parecer mais simples, mas você fica dependente do link internet. Um outro problema é a latência. Né? O tempo em que a controladora precisa para falar com a antena tem um delay aqui de milissegundos que é muito maior que nesse modelo. Esse modelo está tudo na mesma rede, aqui está muito longe. Então, esse modelo tem vantagens e desvantagens. Esse modelo tem vantagens e desvantagens. O que a Sheros fez? Ela pegou o melhor dos dois mundos. Ela falou assim, eu vou resolver o problema de latência daqui e vou resolver o problema de disponibilidade daqui. Eu vou pegar o controle e vou levar para dentro dos access points. Olha que inteligente. Então, primeiro, eu vou ter a vantagem de eu ter o controle, a escolha, eu posso ter o controle local, como na primeira geração, desculpa, o controle não, a gerência local, como na primeira geração, ou a gerência na nuvem, como a segunda geração, mas o controle ele vai estar junto do access point. Então, o access point já tem o controle incorporado nele, que é a menor latência possível. Então, alguém falaria assim, se der problema na minha controladora, não, a controladora está junto do access point. Então não tem mais controladora para dar problema. Se der problema numa controladora, você vai ter o outro access point. Então se eu sou um usuário aqui que está conectado em dois access points, se der problema num access point, eu não vou nem perceber. A própria tecnologia de Wi-Fi já vai conectar no outro Wi-Fi de maneira transparente e não vai. Então não vai interromper. Ou seja, essa solução aqui não depende de link internet, e ela não depende de ter controladoras locais, né, redundantes, ou seja, porque os próprios access points são redundantes entre si. Então é a solução mais inteligente, porque ela leva a inteligência para a borda, não tem nenhum ponto único de falha. Essa terceira geração é exclusiva, nenhum outro fabricante tem isso. E é a melhor e a mais barata dessas soluções. É a mais efetiva e a mais barata. Depois eu vou comparar, daqui a pouco, com alguns fabricantes para vocês verem na prática como é a mais barata das soluções. Então é a solução mais simples, um painel de controle simples, a gente vai ver esse painel de controle, a segurança também simplificada, a gente vai ver na prática esse painel de controle, e a escalabilidade com clique. Basta eu adicionar uma antena, integrei nesse painel de controle e acabou, conectou.
Por quê? Porque toda a inteligência está na nuvem, né? Tá na nuvem, e aí coloquei a nova antena, as configurações que estão naquele painel de controle já são colocadas na controladora no novo Access Point que é colocado. Então é muito fácil você escalar, só vai colocando Access Point, pá, 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 e ele pode crescer até dezenas, centenas de Access Points sem nenhum tipo de limite. Tá? Então escala mesmo como nenhuma outra solução. Tá? Visão geral. Tá? Aqui está uma visão geral de todos os componentes da solução. Vamos começar aqui do lado esquerdo com o gerenciamento. Tá? Lembra que eu falei que o gerenciamento pode ser em nuvem ou local. As telas são parecidas. Qual é a diferença? O gerenciamento em nuvem chama XMS Cloud, e a gente vai mostrar essa tela aqui hoje, daqui a pouco. E o gerenciamento local chama XMS Enterprise. Qual é a principal diferença? A diferença é que o XMS Cloud ele é mais enxuto. Você tem o necessário para você fazer um gerenciamento muito bom. Tá? O XMS Enterprise é para você saber o detalhe do detalhe do detalhe. Tá? Qual que é a diferença? Nesse caso aqui é um Virtual Appliance que roda dentro de um ambiente VMware ou Hyper-V dentro do seu data center. Tá? Okay? Aqui já roda na nuvem, você não precisa ter nenhuma infraestrutura local. Ok? Tá? E o Command Center? O Command Center vai funcionar para aquelas empresas que que fazem provisionamento para outras empresas. Então imagina, por exemplo, a Bravo. A Bravo tem um monte de clientes, a gente gerencia um monte de redes wireless de um monte de clientes, então a gente tem um gerenciamento especializado, tá, para a gente conseguir enxergar vários tenants, vários dos nossos clientes. Então esse cara aqui é um gerenciamento especializado para a gente enxergar várias estruturas de vários clientes. Então a gente tem 3 tipos de gerenciamento aqui, ok? Tá? Bom, dentro do gerenciamento, a gente cai nas aplicações, nos serviços. Tá? O EasyPass, eu vou mostrar para vocês, é para fazer os vários portais de autenticação. Eu vou mostrar. O Wi-Fi Designer, eu vou mostrar também, eu consigo fazer as plantas dos meus prédios, mostrando as zonas de calor, que é as zonas de intensidade dos sinais do Wi-Fi, como é que eles se interceptam. E o Wi-Fi Inspector é para ver as interferências de canais. E tem uma série de outros serviços, como Analytics, a localização XPS. A localização XPS é o seguinte, o GPS da rua ajuda você a localizar. Só que quando você está dentro de prédio, o GPS não funciona. O Shirus tem um serviço de localização do GPS, ou seja, ele ajuda você a se localizar. Por exemplo, você carrega o Waze dentro da sua empresa, o Shirus vai ajudar a você se posicionar mesmo dentro de um prédio. Tá? Então tem o serviço de localização XPS. Tá? Tem o firewall e o controle de aplicação. E tem as infraestruturas de borda, que são os switches, né? E os diversos pontos de acesso. Tem uma gama de pontos de acesso de access points muito grande. Tá? Vários modelos, a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Ok? Bom, os vários... Dentro do XMS Cloud eu tenho várias dessas funções, eu vou mostrar isso na prática, tá? O desafio de segurança, né? Aquilo que eu já comentei, os diversos tipos de necessidade, né? Como proteger os dispositivos de internet das coisas, o meu Wi-Fi é seguro ou não, as camadas de segurança, e quando chega o visitante, qual é a senha do Wi-Fi, como é que eu posso responder isso de maneira eficiente? A gente vai ver isso na prática, tá? Tá aqui o EasyPass, né? Que é o portal, né? Então, por exemplo, self-registration, né? Que é ideal para convidados, empregados, para empregados, por exemplo, eu posso integrar com Google ou com Microsoft Azure, ou eu posso colocar o onboarding, que é colocar com uma senha PSK integrada ao Active Directory. Tá? Para clientes, eu posso colocar o voucher, né? Então eu tenho lá eu distribuo voucher para os convidados. Ou então um Guest Ambassador, então eu dou um portal para recepcionista, ela é um Guest Ambassador, ou seja, ela gera acessos para os convidados. Tá? Então eu tenho diversos portais que eu posso ativar ou não de maneiras diferentes. A gente vai ver alguns deles na prática. Tá? Orquestração do Edge. Então todos os acessos, o Wi-Fi, eu passo
no Access Point eu já aplico o QoS Firewall de aplicação e eu já consigo, já na ponta, eu já consigo subir pelos cabos, porque eu posso ter mais de um uplink aqui, tem antenas aqui que eu posso ter mais de um uplink. Então eu posso subir tráfegos já segregados a partir do Access Point para redes diferentes, já a partir daqui do Access Point. Tá? Então eu posso, por exemplo, criar redes com prioridade mais alta para o corporativo, prioridade média para o Internet das Coisas e para o Bring Your Own Device, um QoS baixo, né? E dar um acesso só para a internet. E o acesso corporativo dos dispositivos internos dá acesso a todos os aplicativos. Tudo isso eu consigo fazer, aplico uma gerência na nuvem, colocando as políticas, aperto um botão, essa política vem e é implementada no Access Point na ponta, tá? Onde os usuários estão. Okay? O desafio de escalabilidade, né? Então, tem soluções para todas as necessidades, desde escritórios, salas de aula, até estádios. Tá? É a solução preferida hoje para quando tem dezenas de milhares de usuários. Hoje é Chirrus. Tá? Okay? Então, por quê? Porque eu tenho escalabilidade com rádios de 4 rádios de APs de 2 rádios para dezenas de usuários, tenho APs com 4 rádios para centenas e AP com 8 rádios para milhares de usuários. Tá? Então eu consigo ter soluções para todo tipo de densidade de usuários. E o ponto é o seguinte, onde eu tenho milhares de usuários, eu vou usar os APs, quando eu tenho uma densidade de usuários muito grande, eu vou usar esses APs com mais rádios, por quê? Porque menos equipamentos é menos cabo, é mais simples. Então o custo total de propriedade é menor. Então isso que reduz custo. Tá? A gente vai ver alguns casos aí. Tá? Um outro ponto é que a borda é adaptável definida por software. O que quer dizer isso? Então imagina que na rede tradicional eu tenho lá um AP com 2 rádios. Tá? Um rádio está usando a tecnologia 11N e o outro rádio está usando a tecnologia AC. Só um ponto. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, eu vou aproveitar com as perguntas e dependendo como for, eu já vou eu ver aqui. As perguntas específicas como problemas de suporte, que são muito específicas, eu vou responder depois para não perder o fluxo. Tá? Agora, então eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo, que é uma pergunta específica de suporte, que ele teve um problema com o equipamento, modelo, tal. Viu, Rodrigo? Eu não vou responder agora, eu vou responder depois. Tá? A outra pergunta do Rafael é, Chirrus bate de frente com a Aruba? Rafael, Chirrus é melhor que qualquer solução e eu vou mostrar isso. Tá? Sim, é melhor que qualquer outra solução. Tá? Faz tudo que todas as outras fazem e melhor. Tá? Por isso que eu estou dizendo, a Aruba vai ter aqueles controladores tradicionais. Chirrus tem os controladores colocados nos próprios rádios. Então só daí já é uma tecnologia mais avançada. Então só daí eu já enxergo que é melhor. Tá? E Aruba, o que é? Aruba é a etiqueta. Aruba é marca. Então é bom porque é Aruba, porque você conhece há mais tempo. É por isso que é bom, é porque é tradicional. Aruba é tradicional, tá? E Chirrus é inovadora. Então é nesse sentido que eu poderia dizer para você. É tradicional, todo mundo conhece, já é mais conhecida, e Chirrus é menos conhecida, mas é mais inovadora. Eu responderia dessa maneira. Então aqui a solução tradicional como Aruba, eu tenho aqui os rádios, por exemplo, os Access Points com 2 rádios. Então tem lá um modelo da Aruba que tem um Access Point 11N e um Access Point AC. E eles são fixos. Então quando você compra, você tem lá um monte de rádio 11N e um monte de rádio AC. Hoje, metade dos seus usuários tem lá tecnologias 11N e metade dos seus usuários já tem tecnologia AC. Mas daqui a alguns anos, a grande maioria vai ter 11AC. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trocar esses rádios para trocar os rádios. O que você faz, então, no modelo avançado, né, Chirrus? Você tem uma solução adaptável. Esses rádios são definidos por software, ou seja, você pode reprogramar os rádios, né, automaticamente para eles mudarem de 11N para 11AC. Ou seja, nesse cenário aqui, os rádios são reprogramados
E vários access points, à medida que eles vão enxergando que os usuários vão mudando para C, eles podem reprogramar os rádios para C. Tá? Você pode fazer isso manualmente ou automaticamente. Tá? Ou seja, Aruba não tem isso. Então, pergunta, bate de frente? Eu falo, não, é melhor. Na minha visão, é melhor. Tá? Senão a Bravo não estaria vendendo isso. A gente estudou bastante e viu que é melhor. Ok? Portfólio de pontos de acesso Riverbed Chirrus. Está aqui o portfólio, as soluções mais simples, Access Point com 2 rádios, outro modelo Access Point com 2 rádios. À medida que vai crescendo, a quantidade de rádios por Access Point vai aumentando, então o preço unitário vai aumentando e é mais indicado as soluções com maior densidade de usuários. Então aqui, ó, no estádio de convenção, você tem um usuário um do lado do outro com o seu telefone. Então, em um quadrilátero de 10 para 10, você tem 100 usuários com seus telefones. Tá? Então é uma densidade gigantesca. Num auditório, você tem uma densidade um pouco menor, porque nem todo mundo está com o telefone acessando como num estádio. A gente sabe que num auditório as pessoas estão acessando também intensamente, mas não tanto quanto um estádio. Primeiro, porque o auditório é menor que o estádio. Segundo, porque o acesso no auditório geralmente não é tão intenso quanto no estádio. Tá? Sala de aula, sala de conferência é menor, escritório é menor e os alojamentos é menor ainda. Então, à medida que vai aumentando as densidades, ou seja, a quantidade de acesso por metro quadrado, tá? E o tamanho também vai aumentando, tá? A gente tem o portfólio que vai aumentando aqui, tá? Com as diversas tecnologias, quantidades de rádio. A gente tem mais alguma pergunta aqui? Tem, olha, o João Haddad está perguntando, esses vários usuários conectados na mesma antena, porém todos na mesma porta do switch, não causa lentidão? Na verdade, João, não. Por quê? Porque à medida que os rádios vão aumentando, eu tenho aqui soluções com múltiplas portas, até de tecnologias mais rápidas do que gigabit. Tá? Então, sempre você vai ter uma compensação. À medida que eu vou aumentando os rádios e vou aumentando a tecnologia para AC, eu vou ter múltiplas portas. Tem equipamentos aqui, eu não sei agora exatamente, mas tem equipamentos aqui com portas de 2.5 GHz. Múltiplas portas com múltiplos gigabits. Tá? Então, assim, fica tranquilo que vai atender. Tá? Outro ponto, pergunta aqui, no SonicWall eu conecto até 32 dispositivos e às vezes sente lentidão. Nesse com mais que 32 usuários não acontece a mesma coisa? Existe uma série de tecnologias como Wave 1, Wave 2 que vai melhorar isso. Tá? Talvez o equipamento que você tem aí, eu não estou lembrado, seja o Wave 1 aí, que é uma geração primeira. As novas gerações Wave 2 permitem mais usuários acessando. É uma tecnologia diferente. Então, houve uma evolução. Tá? Então, Wave 2 houve uma evolução. Um outro ponto é que aqui a gente está falando em AC. Então, com AC, eu tenho mais frequências para trabalhar. Na tecnologia 11N, que talvez seja o seu caso, eu não estou lembrando, eu basicamente tenho 3 canais para trabalhar, o 1, 6 e o 11. Esses canais não interferem entre si, todos os outros acabam interferindo. Então, ou seja, se eu estou trabalhando com a tecnologia 11N, Wave 1, eu realmente tenho mais limitações. À medida que eu mudo para 11AC e à medida que eu mudo para Wave 2, eu aumento a densidade de usuários. À medida que eu multiplico para 4 rádios por access point, eu vou multiplicando essa quantidade de usuários. Mas tudo isso é muito técnico, tá? Mas o fato é que cada caso é um caso, enfim, é só descer, a gente faz o projeto, mas como é que a gente resolve o problema? A tecnologia é válida, ela só precisa de mais rádios. Tá? Aqui eu vou conseguir fazer a mesma coisa com menos rádios. Tá? Então não tem grande diferença. É que a tecnologia está evoluindo, então agora eu consigo fazer mais com menos. Tá? Basicamente é isso. E aí cada tempo vai passando e os projetos vão se tornando, ao longo do tempo, cada vez mais baratos do que os projetos de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Tá? Okay? Continuando, borda otimizada para IoT, a gente já comentou os dispositivos de internet das coisas, eles conectam
nas redes, na nuvem, nas aplicações, tá? Então eu tenho várias tecnologias, eu não vou entrar em detalhes aqui, para priorizar, dar acesso, controlar, enfim, escalonar, né? Porque com o dispositivo das coisas eu vou começar a ter uma explosão de sensores, tá? E aí eu vou precisar ter muito acesso. Então, já está otimizado para IoT. IoT vai gerar uma explosão de sensores, tá? Aí vocês poderiam perguntar, por exemplo, no mundo de acesso de telefonia, está vindo o 5G aí. A velocidade de 5G é absurdamente maior que o 4G. Aí alguém falaria assim, eu não precisaria ter 5G no meu telefone. É muito mais do que assistir 10 vídeos ao mesmo tempo. O 5G suporta assistir 5, 6 vídeos ao mesmo tempo. Eu não vou assistir 5, 6 vídeos ao mesmo tempo no meu celular. Não, mas numa rede 5G, por exemplo, tem cidades dos Estados Unidos que já estão comprando pontos de acesso em postes. Eu não lembro agora que cidade que é, mas eles já compraram 3.200 postes na cidade, que já estão colocando rádio, sensor são 30 e tantos sensores, que é vento, rádio, câmera, luz, colocaram um monte de sensores no poste, e aí eles vão prover serviço. Então, por exemplo, você está lá na cidade, eu não me lembro o nome da cidade, mas, por exemplo, você quer achar uma vaga de estacionamento na rua. Você fala, quero achar uma vaga de estacionamento na rua. Ele mostra assim, olha, vira direita e vira esquerda, tem uma vaga lá agora. Você vai lá e estaciona. Entendeu? Então, as cidades estão evoluindo para ter esse nível de serviço. E aí isso vai precisar de um monte de sensores, vai precisar de redes muito escaláveis, com uma banda muito grande, porque a quantidade de sensores mandando informação vai ser gigantesca. Então, você precisa de redes cada vez mais. Então, IoT vai ter uma quantidade de sensores, uma quantidade de tráfego de rede gigantesco. E aí as redes Wi-Fi vão ter que estar preparadas para isso, e Xirros já está preparado. Tá? Então, você colocando uma rede Xirros hoje, você já está preparado para o futuro. Tá? A integração com Riverbed. Tá? Hoje, o portfólio de Riverbed, Steel Connect, Steelhead, Steel Fusion, vai fazer com que as tuas aplicações vão ficar mais rápidas e responder melhor na WAN. Tá? Na WAN. E o Software Defined Edge, eu vou remover hardware da filial. Para saber mais sobre isso, acesse o canal da Bravo no YouTube, tem apresentação de Steel Fusion e de Steelhead no canal da Bravo, já tem lá. Tá? E o próximo passo? O próximo passo é integrar e evoluir o SD-WAN para o SD-LAN, tá? Com Xirros. Tá? Então, da mesma maneira que o SD-LAN é criar uma gerência única da WAN num único painel. Tá? E aí eu vou estender isso também para LAN com Xirros. Por isso que a Riverbed também comprou Xirros. Para eu ter num único painel, eu gerenciar toda a minha WAN e também gerenciar a LAN num único painel. Então eu consigo gerenciar minha rede de ponta a ponta, WAN e LAN, tá? Com o Riverbed. Tá? Então, então, se você está pensando em SD-WAN, pode considerar integrar SD-LAN também com Xirros. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Tá? Tá aqui, SD-WAN e SD-LAN, tá? Como eu comentei. E aí você define políticas de priorização, balanceamento, tudo por departamento, cria numa única... Você senta nessa tela, desenha toda a sua rede, desenhou toda a sua rede, compra os equipamentos, aperta um botão e configura os equipamentos, sua rede inteira está funcionando. Todos os roteadores, switches, access points, tudo funcionando. Tá? A ideia de SD-WAN e SD-LAN é essa. Tá? Ok? Tá? Eu não vou comentar muito isso, porque a gente quer logo ir para os demos, tá? Por causa do tempo. Tá? Então vamos lá para os demos. Então, a gente vai agora mostrar a borda inteligente. Então, com simplicidade, segurança e escalabilidade, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, antes dos casos de sucesso, eu vou entrar aqui nos demos. Então, primeiro eu vou entrar aqui nos demos, vou entrar no demo, eu vou estar entrando agora aqui no XMS. Aí. Opa. Ok. Tá. Esse é o XMS Cloud, tá? Ok? Isso aqui é uma telinha.
tá? Mostrando aqui algumas coisas, depois eu volto nisso. Bom, depois eu detalho isso aqui, tela de gerência, tá? Muito bem, então, imagina que você chegou na empresa, comprou, carregou a primeira vez, vou agora fazer um profile. Por que eu vou fazer um profile? Porque eu vou criar uma configuração única para implementar nas minhas 500 antenas nesse prédio aqui. Eu tenho 500 antenas para configurar. 500 antenas. 500 access points para configurar. Beleza. Então eu vou criar aqui um novo profile. Então a minha empresa chama Acme, tá? Vou criar um novo profile, tá? Tá bom. Onde que minha empresa tá? Tá no Brasil, tá? Eu estou aqui no GMT-3, ok, beleza. Então eu vou criar uns SSIDs. Então eu vou criar um SSID chamado Corp, né? No Corp só vai ter funcionando a 5 GHz, porque todos os meus equipamentos corporativos já são 5 GHz. A criptografia é WPA2 802.1, tá? E eu vou usar a AES com uma chave compartilhada. Coloquei uma chave compartilhada aqui qualquer, só para ficar funcionando, tá? Beleza. Coloquei um aqui. Vou colocar uma vilã aqui. Conectar numa vilã no meu cabo. Vou escolher uma vilã aqui. Vilã 100. Pronto. Então, conectei o SSID Corp, rede 5, vilã 100, autenticação. Pronto. Um novo SSID. Beleza. Guest. Tá? Como é guest? 2,4 e 5. Vilã 200. Tá? Aberto. Ok, vou deixar aberto. Tá? Pronto. Criei os meus SSIDs. Ou seja, quando eu pegar quando eu pegar access points e jogar neste profile, os access points vão ficar configurados com essas configurações aqui automaticamente. Tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou configurar um portal EasyPass. Então eu vou criar maneiras de autenticar no Corp e no Guest. Tá? Então eu vou aqui no EasyPass e vou criar um novo portal. Olha aqui o portal que eu estava falando. Então primeiro eu vou criar um portal para os meus usuários, né? Para os meus usuários corporativos. Então eu vou pegar... Como é que eu vou autenticar meus usuários corporativos? Eu vou criar portal Azure. Beleza. Então vou vir aqui, vou criar um portal Azure. Criei. Portal Azure. Está aqui. Aí eu vou autorizar o portal Azure. Vou colocar minha credencial aqui. Tá? Coloquei minha credencial aqui, coloquei minha senha. Tá? Ele está pedindo a permissão para o portal da Microsoft se integrar aqui. Pronto, integrou. Então agora, o que está acontecendo? Eu peguei um usuário, administrador, então agora o portal Azure aqui, Acme, né? Está integrado. Vou mudar aqui, vou deixar em inglês aqui. Já está integrado, né? Então, a autenticação desse portal são os usuários que estão lá no Azure. Os e-mails e as senhas do Azure vão ser usados para autenticar no Wi-Fi. Só isso, né? Look and Feel. Vamos escolher o Look and Feel? Então, vamos ver a carinha, né? Então, Company Name, Acme. Logo. Vamos selecionar um logo? Então, vamos pegar uma nova imagem. Vou pegar uma imagem aqui. Uma imagem aqui. Droga. Queria pegar uma imagem legal. Espera aí, pegar uma imagem legal. Pegar uma imagem legal aqui. Pronto, peguei uma imagem da internet. Peguei aqui. Vamos lá. Ok, peguei uma imagem lá. Tá? Então tá lá.
Vou dar o vermelhinho aqui. Ok. Salvei. E aí eu vou associar o SSID. Isso aqui não é Microsoft, então eu vou associar o SSID Corp. Pronto, configurei minha rede, está configurada. Então, a minha rede, né, corporativa está ligada no Azure, tem essa carinha aqui para logar, então vai aparecer isso aqui, a tela de logon, tá? Ok? Tá? E vai estar conectada no SSID Corp. Pronto, está configurado. Vamos configurar agora a outra, né? Então, vou configurar um novo portal, que é o Self-Registration, para os usuários Guest. Então, vou colocar lá Acme Guest. Tá? Vou criar aqui o Acme Guest. Tá? Então, beleza, Acme Guest. Língua, aqui dá para escolher língua melhor. Então, língua português do Brasil. Aí eu tenho um monte de coisa, inspiração, sponsor, posso fazer propaganda, tem um monte de detalhes bem legais que eu consigo fazer nesses portais aqui, tá? Beleza. Look and feel. Então, company name Acme, imagem, vamos escolher lá essa aqui. Background, vamos escolher um background legal, esse aqui. Ok, aí, Qual que é os autenticadores? Google e Facebook, habilitar termos de uso e assim por diante. Bem-vindo, blá, blá, blá. Tá? Save all. E aí eu venho aqui no SSID e adiciono o SSID Guest. Pronto. Salva. Está aqui a minha telinha aqui, tá? De self-registration, tá? As diversas telas aqui, ó. A tela de self-registration. Deixa eu maximizar aqui, para vocês verem melhor. Está muito pequeno, né? Então, vamos ver aqui. Peraí. Opa. Então, está aqui a tela de self-registration com Facebook, Google e-mail. Se a pessoa colocou e-mail, vai aparecer isso aqui. E se der o success, vai aparecer isso aqui. Então, são as suas telas. O logozinho lá, é isso. Essas são as telas aqui de logon, né, do negócio. Muito bem. Voltando, então, agora aqui para o... Eu tenho relatórios, tá? Então, vou mostrar alguns relatórios para vocês, tá? Aliás, antes de mostrar os relatórios, deixa eu mostrar aqui. Então, eu tenho meus dashboards. Então, eu tenho várias coisas que eu consigo ver. Então, quem são os meus clientes top? Então, quem são minhas aplicações top? Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação aqui que eu não quero, eu posso vir aqui na aplicação, dar um more, e ver quem é que está usando essa aplicação e bloquear ela. Tá? Pronto. Bloqueei a aplicação Google Play do Márcio. Tá? Ok? Então eu posso fazer isso especificamente, que é aquele firewall L47. Tá? Posso ver devices, clientes. Eu consigo ver isso na última hora, nas últimas 24 horas, no último 7 dias. Tá? Eu consigo ver em vários tipos de gráfico. Tá? Aqui eu consigo ver em vários formatos, tá? Enfim, eu consigo ter várias maneiras aqui de ver esses gráficos. Eu tenho os mapas, tá? Onde eu vejo o mapa da cidade, tá? Deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Oba! E aí eu colocando o mouse em cima, ele mostra quantos access points tem naquela localidade. Tem 9 access points. Eu consigo ver os prédios, etc. Enfim, os clientes, access point. Então, eu tenho uma série de informações aqui. E, basicamente, é isso que eu queria mostrar. E, para terminar, eu queria fazer um comparativo com um concorrente. Então, eu queria fazer aqui
eu tenho aqui eu vou fazer um projeto comparando com uma solução Rucos, tá? Então eu estou entrando aqui numa... Tem mais perguntas? Deixa eu ver enquanto carrega. Tem uma pergunta do Rafael. O Rafael está perguntando como a Xirros se posiciona referente a uma rede industrial. Por exemplo, uma rede industrial 4.0, ela tem equipamentos para esse mercado? Então, Rafael, sim, tá? Na verdade, quando a gente fala em rede 4.0, a rede 4.0, vamos lá, os equipamentos, vamos pensar assim, a indústria tem equipamentos. Os equipamentos das indústrias, eles estão, pouco a pouco, as comunicações dos equipamentos das indústrias, elas são muito primárias, né? Poucos equipamentos têm Ethernet, ou não tem nada muito sofisticado, tá? Você não vê um equipamento numa indústria precisando de 10 GB. Eu tenho equipamento lá na indústria que precisa de 10 GB. Isso não tem, não existe. Ao contrário, as necessidades industriais são pequenas, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Existe hoje a indústria automobilística está criando um novo padrão Ethernet, tá? Que é o Ethernet em um único par. Então hoje você conhece o Ethernet em 2 pares e Ethernet em 4 pares. Pois a indústria Ethernet está desenvolvendo um novo padrão Ethernet em 10 megas em um par, funcionando em 18 metros. Por quê? Porque para o carro é suficiente, porque no carro as velocidades são pequenas e as distâncias são curtas. Tá? Então a indústria automobilística está desenvolvendo um Ethernet para funcionar dentro do carro, para ligar os diversos sistemas. Então as necessidades industriais, elas não são tão sofisticadas assim. Então, quando eu pego as redes e levo para a indústria, eu não tenho grandes problemas não. É mais ou menos tranquilo. Tá? O grande problema agora, quando eu falo de internet das coisas, aí o problema é o contrário, né? Quando, por exemplo, vamos pensar, pensa lá, por exemplo, vamos pensar num problema comum. Imagina que você fosse um administrador daquelas esteiras rolantes de entrega de mala num aeroporto gigantesco, né? Então lá tem 150 esteiras para entregar mala. Cada esteira daquela tem 100 motores. Então a gente está falando de 15 mil motores para você cuidar. Como é que você faria a manutenção de 15 mil motores? Num ambiente que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que você faz? Você ia parar, desmontar motor, fazer... Não é. Então, o que o pessoal está fazendo? O pessoal está colocando sensores nos motores para ficar monitorando as variações de carga, variações elétricas, variações em cada um daqueles motores. Mais ou menos hoje, como muitos HDs têm hoje, variando velocidade de leitura, escrita e rotação, hoje os HDs têm dentro dos storages mais sofisticados, esses sensores estão indo para os motores nas esteiras, né? E aí você vai ter um monte de sensor lá medindo um monte de característica. Aí esses sensores vão gerar um monte de dados, uma quantidade de dados absurda, né? E isso não vai colocar fio. Porque senão vai ficar uma quantidade de fio absurda, né? Então esses dados vão ser passados via Wi-Fi. Aí sim, num ambiente desse, faria todo sentido eu colocar uma solução wireless robusta, como o Xirros, para ter um tráfego absurdo de sensores que vão estar passando informações a cada minuto, como é que está a rotação de cada motor, como é que está. Alguém fala assim, ó, tem um motorzinho lá, número 4 da esteira 2, que está tendo uma variação. Aí o cara lá na próxima janela de manutenção troca só aquele motor e a esteira nunca vai parar. Né? Então o mundo de internet das coisas, estou dando um exemplo, tá? O mundo de internet das coisas, ele vai mais consumir rede do que internet 4.0. Na indústria 4.0. Agora, é um assunto amplo. Se a gente for falar aqui, vai falar 2, 3 horas, né? Só um outro ponto. A indústria 4.0 também é customização. Então, as fábricas, onde você vai lá e pede para fazer um carro. Então, você vai lá e fala, eu quero um carro. Aí você vai lá e desenha o carro. Eu quero a cor interna desse tipo, tudo desse tipo, interior assim, com essa cor, aperta um botão e a sua ordem vai lá para o carro. Então, lá no meio da ordem de produção, vão fabricar o seu carro com as cores que você escolheu, com
tudo que você escolheu. Então, em algum momento, o teu carro vai estar sendo fabricado. Então, existe uma comunicação muito grande de informações, né, sobre o seu pedido para ir para o seu carro. Tá? Então, tem aí mais informação. Tá? É um tráfego maior, mas não é tão grande assim quanto quando eu penso lá no IoT com esses sensores. Tá? Então, mas assim, a tecnologia é robusta para suportar qualquer um dos dois ambientes, qualquer um dos dois casos. Tá? Espero ter falado um pouco melhor aí nesses dois assuntos, que é a internet das coisas e indústria 4.0, que são assuntos bem interessantes. Tá? Espero ter, né, mas Chirros está preparado, tá, para a internet das coisas e para a indústria 4.0. Espero ter respondido a sua pergunta. Tá? Valeu. Né? Bom, então deixa eu comentar aqui, desculpa a viajada aí, deixa eu comentar aqui um pouco sobre o comparativo com outras soluções. Então, vou fazer um comparativo aqui. Agora eu vou falar um negócio, eu vou tocar na ferida, né? Eu vou fazer um comparativo com um concorrente aqui. Então, uma coisa delicada, né? Então, vou escrever aqui a empresa Acme, né, do nosso amigo, né? Eu vou criar uma nova análise. Opa, peraí. Vamos? Ah, tá. Acme. Ok, vou criar uma nova análise. Então, vou criar uma nova análise para essa empresa Acme aqui, tá? Um ponto de atenção. Essa ferramenta vai gerar valores. Eu quero deixar muito claro aqui que esses valores são valores de lista para o mercado americano. Então, estes preços não têm validade no Brasil. Por quê? Porque no Brasil existe imposto de importação, existe ICMS e existe IPI. E isso varia de produto para produto, varia de estado para estado. Então, quando eu estou mudando aqui para o Brasil, eu não estou dizendo... Aliás, eu vou até deixar Estados Unidos aqui para não dar confusão. Esses preços são válidos para os Estados Unidos, são preços de lista. Tá? Então, eu vou deixar aqui básico, vou colocar 3 anos... Vamos escolher um competidor? O pessoal falou Aruba, eu já falei da Aruba, então agora eu vou escolher outro, vou escolher Rucos, tá? Como competidor. Tá? Ok? Muito bem. Então, vamos imaginar que você escolheu o Chirros, escolheu uma solução XD4 130, por exemplo. E eu escolhi um comparativo, um cliente lá recebeu uma proposta com o R610, por exemplo, um access point específico lá. Tá? Então, eu vou comparar projetos com essas duas soluções. Tá? Eu tenho que dar uma ideia de quanto é o custo de um cable drop. Coloquei aqui um custo estimado, vou deixar o que ele sugeriu, que é uma passagem de cabo. Tá? Aí eu tenho que considerar tudo, o preço, todo o custo de um cable drop, né, de ponta a ponta, com todos os custos associados a isso. Tá? Bom, vamos imaginar que o projeto de Rucos precisaria 200 access points Rucos. Tá? Não vou falar quantos usuários tem, vou falar que é 200 access points. Tá? Aí ele vai ao contrário. Vamos imaginar que são 100 access points Chirros, ele vai calcular quantos access points Rucos são. São 200. Deixa eu fazer diferente aqui. Vamos imaginar que são 200 access points Chirros, ele tem que dar 400. Vamos ver se vai dar 400. Tem coisa errada aqui, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ele tem que ter dado o dobro. Uh-oh. Por que eu fui fazer isso? Vou ter que começar de novo. Que droga. Vamos fazer o seguinte. Vou mudar aqui para cima. Isso. Vou mudar aqui para Rucos. De novo. E aí ele vai zerar lá. Ufa, zerou. Espero que tenha zerado. Rucos. Acho que não, viu? Que droga. Bom, vamos lá, vamos fazer um novo. Vamos fazer um novo. Clicar aqui e começar de novo. Peraí. Não imaginei que se... É uma ferramenta com as suas limitações aí, né? Então vamos lá.
Então, vou colocar aqui Acme. Desculpe a nossa falha, hein? Vamos lá, criar a nova. Acme 2, será? Por que eu não consigo criar? Ah, tem que clicar aqui, tá. Acme 2. Vamos lá, agora vai dar certo que eu não vou clicar, não vou fazer nada fora do script. Tem que ter um pouco de paciência, mas o resultado é surpreendente. Vale a pena esperar. Isso aqui é uma análise de ROI, ele vai analisar Estados Unidos, Basic, 5 anos, eu vou colocar aqui Rucos. Vou escolher o produto XD4 130 e da Rucos eu vou escolher o R610. Vou escolher 100 Access Point e aí ele vai calcular os R610, tem que dar o dobro. Eu vou explicar por quê. Por quê? O XD4 tem 4 rádios por Access Point. Tá aqui, ó, 400 rádios em 100 Access Points. O R610 tem 2 rádios por Access Point. Então, por isso, para ter 400 rádios, eu vou precisar do dobro dos Access Points. Aí você falaria assim, ah, mas esse cara aqui deve ser mais caro. É, mas ele não custa o dobro. Tá? Então, eu vou economizar principalmente nas passagens de cabo. Então, tá aqui, ó, número de APs é metade, número de rádios é o mesmo, número, né, de rádios AC, no caso do XD4, pode chegar ao dobro. Por quê? Porque o R610, eu tenho metade dos rádios N e metade dos rádios AC, e eu vou ficar preso nos rádios N, eu não consigo fazer upgrade. No caso de Rucos, eu posso ir para rádio N ou rádio AC, eu tenho a flexibilidade que Rucos não tem. Tá? Controladoras. Rucos vai exigir o investimento de controladoras locais. E eu vou colocar redundância. Eu não vou ser louco de fazer um projeto sem redundância. Se der um problema na controladora, vai parar a minha rede inteira. Então eu vou colocar redundância. Tá? Eu vou colocar uns descontos lá, etc. E aí vou usar o padrão. Padrão, está aqui os resultados. Tá? Então vamos direto aqui. O custo por primeiro ano de Xirros, lembrando, isso é preço americano lá, tá? Não vale para o Brasil. 150 mil dólares. Tá? No caso de Rucos, daria 210 mil dólares, 25% mais caro. Tá? Uma solução qualquer, 150 contra 200. E veja, aqui eu estou te entregando tudo em AC. Eu posso ir para 400 rádios AC. Lá eu estou entregando, o Rucos está entregando só 200 rádios AC e 200 rádios N. Aqui eu estou entregando 400 rádios AC que podem virar N conforme você quiser. Tá? Ok? Tá? Então, a banda da solução toda é 520 megabits por segundo. Tá? E aqui é só 320. Tá? Ok? Então a banda aqui é maior. Tá? Ok? Então eu estou entregando mais banda por um preço menor. Tá? E aqui estão os gráficos. Tá? Isso aqui é um exemplo. Tá? Eu posso fazer isso com qualquer modelo que Xirros sempre vai ficar melhor. Por quê? Por causa da flexibilidade dos rádios, eu vou entregar mais banda, e por causa do fato de eu não precisar das controladoras locais. Por quê? Porque as controladoras estão no próprio rádio. Então sempre isso vai dar, né? E a opção de ter até 4 rádios por antena. Então isso sempre, esses 3 fatores sempre vai dar que Xirros sempre vai estar vantajoso sobre qualquer outra solução. Tá? Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Podem colocar as perguntas. Eu só vou terminar então agora falando uns cases de sucesso. Tá? Então agora que vocês entenderam a tecnologia, coloquem perguntas aí. Eu vou terminando com os cases de sucesso. Sociedade de Advogados Paul Helston. Tá? O uso de telefone celular e iPads nessa rede explodiu nos últimos 3 anos. Não foi o iPad que explodiu, né? Foi o uso do celular que explodiu. Desculpem, piadinha. Diretor de engenharia, provavelmente 5 vezes mais dispositivos. Então,
21 locais com 1.100, rede sem fio falhou, então ele tinha uma rede sem fio que não deu conta, e aí eles compraram 250 P's com 2, 4 e 8 rádios, gerenciados pelo XMS, com uma significativa redução de custo de cabeamento adicional. Tá? Controladores e portas de switch. Tá? Então, é o que o Sir Tate, né, diretor de engenharia, está falando. Tá? Fred IT Group. O Fred IT Group é um MSP, é um cara que presta serviço para essa rede de farmácias, muito simpática, cor-de-rosa, lá na Austrália. Tá? São mais ou menos 3.000 lojas, né, lá na Austrália, de redes de farmácias, que essa empresa, Fred IT Group, gerencia. Né? E aí tem um Wi-Fi lá gerenciado por essa. Então essa empresa, Fred IT Group, adora porque eles usam aquelas ferramentas de um AP em cada uma das lojas, coloca o AP, colocou, conectou, está gerenciado, está configurado. Tá? Então eles colocam o gerenciamento, estão gerenciando 3.000 access points com essa solução. Né? O Leather Hall Building é o quarto maior edifício do Reino Unido, né? Do lado daquele edifício bonito lá do Reino Unido. Esse edifício também é conhecido lá pelos ingleses como ralador de queijo. Tá? Muito bem, eles colocaram lá 230 access points da Cirrus, né? Com Easy Pass para convidados, controle de atividade, enfim, controle de atividade e tal. É um edifício de escritórios, né? Então, eles fizeram, a própria administração do prédio fez uma rede corporativa para os escritórios. Então, os escritórios não precisa ter wireless. A própria administração do prédio fez a rede para os escritórios. Tá? Distrito de Mississippi, né? Tem várias escolas, são 10.000 access points, 10.000, vamos lá, são 10.000 dispositivos de alunos acessando simultaneamente. 99% deles já estão em 5 GHz. O tráfego são 4 terabytes, né, de tráfego por dia. Está aqui os gráficos mostrando, 27 sites, né, e usam app Control para bloquear o BitTorrent e outras aplicações. E também estão acelerando o Google Drive, né, para o pessoal salvar os seus trabalhos escolares. Ok? Aqui um outro caso, né, um centro de convenções lá em Las Vegas, tá? Também tem 50% menos cabos, 33% mais banda Wi-Fi, economia de $250 mil em 5 anos. Tá? E talvez o caso mais emblemático são os mega eventos da Microsoft, com 20.000 convidados acessando Wi-Fi simultaneamente, e eles reduziram 80% menos equipamentos, 80%, porque isso aqui é um evento que dura alguns dias, então eles têm que instalar e desinstalar tudo. Então eles falaram, isso aqui era um parto para instalar o Wi-Fi, hoje a gente instala 80% menos equipamentos, então instalava, sei lá, seja 80 equipamentos, sei lá, 800 equipamentos, está instalando 100 equipamentos, tá? Em 80% menos tempo. Tá? E os usuários estão felizes, não estão reclamando, e o custo ficou pela metade. Tá? Então, é o Group Manager, é o grupo de gerenciamento de eventos da Microsoft, tá? O John O'Carra. E é isso aí, e eu estou disponível mais para pergunta. Tem um Rafael aqui fazendo mais uma pergunta. No caso da gerência controladora, é o nuvem, certo? Ótima pergunta, então eu vou esclarecer os principais pontos agora aqui no final, que vale como um ponto, que eu acho que é a coisa. O ponto mais inovador é esse. Todo mundo vai perguntar, a gerência é central ou em nuvem? Então eu refaria a pergunta. A controladora sua é local ou em nuvem? Eu respondo, nenhuma das duas. No caso do Cirrus, a controladora está junto do Access Point. E por que isso é melhor? No caso da primeira geração, com a controladora central, à medida que eu aumento o projeto, eu tenho que trocar ou comprar mais controladoras. Se uma controladora falha, para um monte de access point. Então, os projetos são complicados, difíceis de crescer. Tá?
Para resolver esse problema, alguns fabricantes falaram assim, não, eu vou colocar uma infraestrutura de controladora na nuvem, assim os seus projetos ficam mais simples. Só que a controladora está longe dos access points, tem latência, então tem problemas. E se cair a internet, bau access, bye Wi-Fi. Ah, caiu a internet, parou o Wi-Fi. Ah, é ruim, né? Porque não tem inteligência aqui, tá? Então o Chirrus colocou isso. Caiu a internet, não tem problema nenhum, as controladoras continuam operando porque as últimas configurações estão aqui, não precisa de gerência. Tá? Tá aqui. O motorzinho está funcionando com a última configuração que recebeu. Tá? Pifou um access point, o outro access point atende seu equipamento. Então esse aqui é o melhor. E a latência é zero. O equipamento, a controladora está junto do access point. Então esse aqui é o melhor modelo. Só Chirrus tem isso. Tá? Então esse aqui é o primeiro vantagem. Segunda grande vantagem, tá? É o portal, é o EasyPass, tá? Para qualquer tipo de necessidade de, seja clientes, seja convidados, seja empregados, eu vou ter algum tipo de portal, integrando com Azure, integrando com AD, integrando com Google, Guest Ambassador, que é para recepcionista, Self-Registration no Facebook, etc. Tá? Então eu vou ter... isso aqui é muito fácil, eu fiz o demo aqui, vocês viram como é fácil, tá? Então, são vantagens que eu consigo colocar em qualquer tecnologia, tá? Mais alguma pergunta? Ah, tá, aqui, apresentação. Essas apresentações, eu vou enviar links para vocês, provavelmente amanhã, tá? Mas amanhã já vai estar no site da Bravo. Aproveitando, eu queria mostrar... Aqui, mostrar o site da Bravo, apresentar rapidamente algumas das nossas soluções, tá? A gente tem soluções de antivírus, Next Generation Firewall, Backup, Disaster Recovery e arquivamento de e-mails, anti-spam, filtragem web e firewall de aplicações, que é o WAF, rede sem fio, SonicWall e Riverbed, que vocês acabaram de ver, Riverbed também com aceleração de aplicações e o Steel Fusion, que é aquilo que eu comentei, que é tirar a infraestrutura das filiais e virtualização de servidores com VMware. Em breve, a Bravo vai estar comercializando soluções de Office 365 e Azure também. Então, se você tem projetos de Office 365 ou Azure e quer fazer, falem com a Bravo que a gente vai estar cotando Azure e Office 365 para vocês também, tá? Ok? Ah, mas eu já compro Azure e Office 365 e já pago direto para a Microsoft. Cotem com a gente também, que a gente vai ter vantagens em relação. Você vai pagar o mesmo preço com a gente e vai ter algumas vantagens, tá? Então, se vocês estão com projetos, liguem para o nosso comercial e falem assim, ó, eu queria saber mais sobre Azure, eu queria saber mais sobre Office 365. Então, a gente vai estar trabalhando em breve. Daqui a uma semana a gente já vai estar apto a dar propostas, tá? Já está quase fechando. E RSA, que são os tokens, ferramentas tokens e CIEM. Também a gente já está terminando aí, já está com o contrato assinado, tudo. Então são os novos parceiros, que são RSA e Microsoft, tá? Ok? Então, os vídeos, vocês podem entrar no canal do YouTube, clique aqui, entra no canal do YouTube, tem mais de 50 vídeos lá sobre todas as nossas soluções. Eu agradeço aí o dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, e amanhã a apresentação vai estar no canal do YouTube, o PowerPoint vai estar aqui no SlideShare também amanhã, tá? E é isso aí, tá? Obrigado aí, um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu!